Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, que nós vamos aqui nos edificarmos a palavra de Deus dizendo o seguinte: você sabe o que é o Evangelho? Você sabe o significado do Evangelho? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje no nosso vídeo, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu, depois do grego. E a pergunta para você e para mim nesse momento é a seguinte: o que é o Evangelho e qual é o seu significado? Você sabe o que é Evangelho? Ora, nesse momento, descobrir o que é Evangelho segundo a Bíblia Sagrada. Preste atenção, vamos lá? Sem dúvida, o Evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos. Apesar disso, muitas pessoas não sabem exatamente o seu conceito, aplicação e o seu significado. Neste texto, nós nos edificaremos e nós vamos aqui descobrir o que significa o que é Evangelho. O Evangelho significa o quê? As boas novas. A sua origem vem do grego euangelion, tá? Apesar do termo Evangelho poder ser aplicado em outros contextos, como em seu sentido clássico e original, e a entregar as boas notícias, as boas novas, dada por Deus. Obviamente, a sua aplicação é mais conhecida no sentido que possui a literatura cristã, no caso referente à mensagem essencial do Evangelho. Vale ressaltar que a palavra Evangelho é usada somente no Novo Testamento, na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. A palavra Evangelho ocorre apenas uma única vez. Você vai ler aí 2 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Porém, a sua aplicação clássica, como já explicamos na ocasião do termo Evangelho, foi aplicada aí para se referir às notícias sobre a morte de Saul. Faça essa leiturinha de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 10, tá? Para você ter mais um entendimento aí do que o texto está falando. Vamos agora para a parte que vai falar assim: o que é o Evangelho? De fato, sabendo então o significado da palavra Evangelho, resta-nos entender o que realmente é o Evangelho. Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é Evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Foi a leitura que eu fiz para você aí no início da nossa mensagem. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado e a sua obra completa na cruz. Sobre isso, o mesmo apóstolo dá detalhes. Dessa vez, escrevendo aos Coríntios, Paulo fala que o Evangelho é que somos salvos. O Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nós, nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você vai ler aí 2 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 6. Faça essa leitura aí. Então nós vemos que o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, nós temos outra definição importante acerca do que é o Evangelho. Marcos escreve que Jesus foi para a Galileia anunciando as boas novas de Deus. O seu anúncio consistia em dizer que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo, acompanhando da exortação acerca do arrependimento.
e diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. No Novo Testamento, o termo evangelho é empregado pelo menos 76 vezes, sempre no sentido cristão, isto é, o da mensagem essencial da salvação. Em tais passagens, a palavra evangelho é acompanhada de diversas frases descritas, porém, sempre conservando o mesmo significado. Por exemplo, eu vou estar falando aqui as diversas frases descritas para vocês e eu vou estar dando aqui algumas citações bíblicas. Eu peço para você fazer essas leituras. É o seu dever de casa, tá bom? O primeiro aqui, significado, é o evangelho do reino. Você vai ler Mateus, capítulo 4, versículo 23, Mateus 9, 35, Mateus 24, 14. E agora vem o evangelho de Jesus Cristo. Você vai ler Marcos 1:1, você vai ler Romanos, capítulo 15, versículo 19, 1 Coríntios 9, o versículo é o 12 e 2 Coríntios 2:12. Agora vem o Evangelho de Deus. Você vai ler Marcos, capítulo 1, versículo 14, Romanos, capítulo 1, versículo 1, Romanos 15, 16. Agora vem o Evangelho da Graça de Deus. Atos 20, versículo 24, leia. O Evangelho de seu Filho, Romanos, capítulo 1, versículo 9. E o Evangelho da Glória de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Evangelho da vossa salvação, Efésios 1, 13. O Evangelho da paz, Efésios 6, 15. O Evangelho eterno, Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Lê essas leiturinhas, tá? Porque vai estar te dando descrições sobre esses significados, sobre os reinos, sobre os evangelhos, tá? Tu podemos encontrar muitas outras explicações acerca do que é o evangelho. Na epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, nós descobrimos que o evangelho não vem somente em palavras, mas também em poder, comparando com a passagem já citada em Romanos 1,16. Compreendemos que o evangelho é o próprio poder de Deus que revela a sua justiça, que conduz à salvação todos os que creiam. Escrevendo aí a Timóteo, Paulo refere-se ao evangelho como um tesouro sagrado. 1 de Timóteo 1,11. Paulo ainda declara que o evangelho é a palavra da verdade. Efésios capítulo 1, versículo 13. E está oculto dos incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4. Eu vou estar colocando esse vídeo aqui na descrição logo abaixo. Você pode clicar nos links, tá? Que vai estar aqui sobre esse vídeo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não enxergam. E os quais pedem sinais miraculosos ou procuram alguma sabedoria que possa prová-lo. Por isso, Paulo diz que o evangelho é escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Olha só, o evangelho, segundo o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, você não pode estar procurando provas racionais. Entenda, o evangelho não é para você entender racionalmente aqui, na sua mente. O evangelho espiritual é poder de Deus. Você não vai enxergar nada com a sua racionalidade, com a sua mente, não. Você vai ouvir e ver através do espiritual. Tem que se aproximar de Deus primeiro,
para poder entender o lado espiritual das coisas de Deus, porque as coisas de Deus não se discernem carnalmente aqui, se discernem espiritualmente, entendeu? O Evangelho e o Antigo Testamento. É comum que algumas pessoas entendem o Evangelho de maneira contraposta ao Antigo Testamento, como se Deus estivesse mudado a sua maneira de se relacionar com o homem. Esse tipo de interpretação é equivocada e acaba afrontando a coerência das Escrituras em si. O Evangelho deve ser entendido como um cumprimento da promessa central do Antigo Testamento. O próprio Jesus nos ensinou a entender dessa forma. Em várias passagens bíblicas, Jesus identifica aí as profecias registradas no Antigo Testamento como a descrição de seu próprio ministério. Você vai ler aí Mateus capítulo 11, versículo 2 a 5 e Lucas 4, versículo 16 ao 21. O mesmo entendimento foi seguido pelos apóstolos, apesar de no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, encontramos mais antiga promessa acerca de quê? Da redenção. E na promessa de Deus a Abraão, que foi o primeiro patriarca, nós podemos compreender de maneira mais clara. Foi assim que o apóstolo Paulo entendeu, escrevendo aí aos Gálatas. Leia capítulo 3, versículo 8. Ele ressalta como o evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. Paulo refere-se à seguinte promessa. Olha só, a promessa que o Senhor disse para Abraão, que o apóstolo Paulo está falando. Olha que o Senhor disse para Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Leia aí essas referências que eu vou te dar agora, Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 18, versículo 18 e Gênesis 22 e 18. Essas referências para você entender aí o que o apóstolo Paulo está falando a respeito de Abraão. Então, no decorrer aí do próprio capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo explica qual deve ser a maneira correta de interpretar essa promessa. A bênção citada na promessa é a justificação pela fé. É a expressão em ti, entre aspas, refere-se, mas essa entre aspas aqui é porque em ti, está falando em ti, refere-se ao próprio Messias, ou seja, a semente da mulher, descrita no texto de Gênesis. Esse princípio fica claro quando entendemos que a expressão todas as nações refere-se a algo ainda futuro. Sobre isso, o próprio Paulo concluiu. Vou fazer essa leiturinha aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 16, que diz assim, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se é falado de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Cristo é Cristo. Por a sua antiga dispensação, o Evangelho foi anunciado, porém, por meio da morte e ressurreição de Cristo, que a mensagem se tornou mais explícita. O outro evangelho, vamos agora saber que outro evangelho é esse, para você entender aqui, porque o evangelho do Senhor são as boas novas. Agora vamos para esse outro evangelho aqui. Desde os tempos apostólicos, muitas tentativas de distorcer o evangelho genuíno foram feitas com o objetivo de contaminar a igreja. Leia Gálatas 1, versículo 7. O apóstolo Paulo fala de um outro evangelho. Leia Gálatas 1, 5. Porém, esse outro evangelho não se trata de uma alternativa ao evangelho de Cristo. Ao contrário, trata-se de um falso evangelho. Paulo diz que o outro evangelho, na realidade, não é evangelho. Leia Gálatas 5, na verdade 1, 7. Olha, é muito bom que você faça essas leituras aí que eu tô te dando, para você entender aqui o que o apóstolo Paulo, através da palavra do Senhor, está falando.
Paulo então faz uma séria alerta. Olha como é forte que o apóstolo Paulo vai falar aqui, olha. Ao dizer que ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu lhe pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Depois, Paulo ensina que o verdadeiro evangelho e a sua revelação não é resultado de sabedoria humana. Leia Gálatas 1:11. Olha só o que a palavra está dizendo. O evangelho não tem nada a ver com sabedoria humana. O evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Hoje, o que mais vemos por aí são pessoas tentando o quê? Persuadir multidões para que os sigam esse falso evangelho. Diante disso, não devemos dar ouvidos a espíritos enganadores, com letra minúscula, que anunciam doutrinas de demônios, tá? Olha, você vai ler aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós, como seguidores de Cristo, testemunhas deles na terra, devemos defender o evangelho genuíno a qualquer custo, mesmo que nos cause aflições. Faça aqui também essas leituras aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Agora vamos para os 4 evangelhos. Posteriormente, a partir do século II depois de Cristo, foi empregado o termo evangelhos para designar os 4 livros que registram os ensinos de Jesus e os detalhes de seu ministério. Temos então os escritos de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, pois possuem muitas semelhanças entre si. Por último, nós temos ainda o Evangelho de João, que apesar de apresentar uma forma diferente dos sinóticos, também traz necessariamente a mesma pregação. Portanto, devido ao conteúdo único da mensagem presente em tais escritos, os 4 livros foram chamados de evangelhos. Muitos outros registros foram escritos supostamente sobre a vida de Jesus, conhecidos geralmente como evangelhos apócrifos. Digo isso para você, que supostamente não são dignos de confiança. Prestou atenção aí o que eu disse? Olha, esse evangelho aqui que eles inventaram, tal de evangelho apócrifos, você não confie nisso. Não confie, porque é engano total. Tudo o contrário do que está escrito na Bíblia. E além disso, muitos deles possuem total influência gnóstica, baseando-se em contos fantasiosos e sem sentido. A maioria desses evangelhos foi escrito séculos depois de Cristo, ao contrário dos 4 evangelhos presentes no Novo Testamento. Então, a dúvida que você tinha sobre o que era evangelho e o que significa evangelho foi tirada. Foi agora, nesse momento, dada para você aqui uma grande revelação. Se você quer realmente descobrir o que é evangelho, você que não conhece a Cristo, pegue a Bíblia, compre uma Bíblia, ou então pegue a Bíblia que baixe no seu celular, baixe aí no seu computador, onde você tiver aí espaço para você estar baixando, baixe a Bíblia e você vai ler ali os evangelhos que está escrito ali, as histórias de Jesus, claramente para você. Outro evangelho que não está na Bíblia, que está fora da Bíblia, este evangelho não é o verdadeiro evangelho de Jesus, pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que querem receber Jesus como Salvador. E você, nesse momento, está sendo convidado pelo Senhor Jesus para ser um participante dessa mesa, para ser participante aí dessa família de Cristo, que é servir ao Senhor
servir ao Senhor com alegria, porque Ele quer e deseja fazer isso em sua vida. E você que já serve ao Senhor, então regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos em servir ao Senhor. Não é fácil, como você sabe, como eu sei, não é fácil servir a Jesus, porque nós temos que renunciar muitas coisas, mas é muito satisfatório, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos indo para qualquer lugar, nós estamos aí no caminho de estarmos com Deus, num lugar de descanso, sabemos para onde estamos indo. Então, por isso que você que ainda não conhece esse Jesus, você está sendo ensinado aqui nesse momento o que é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação para a sua vida. É um Evangelho que traz as boas notícias, as boas novas. É tão bom, é tão gostoso quando você recebe uma notícia boa, não é mesmo? E você fica alegre, você pula de alegria, você abraça seus amigos, sua família e tem aquela congratulação. Então é bom quando você recebe uma notícia? Pois é exatamente isso aí que acontece quando você recebe aí as boas novas de salvação. Você se alegra, você fica feliz, porque são boas novas, são boas notícias para você. Amém? Que Deus te abençoe e que esta palavra fique gravada no seu coração bem profundamente. Essa palavra ela não volta vazia. E um grande abraço para você e que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua luz. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.